Agora, governador, uma outra questão importante é a questão da segurança pública. Isso vem tirando o sono do brasileiro em todo lugar, né? Bom, a violência no Brasil ainda é absurdamente alta, a taxa de homicídio, 10% da taxa de homicídio do mundo, é uma questão complicada. E isso muitas vezes até afasta investimento, principalmente numa área importante como o seu estado também tem, que é a vocação do turismo, né? O que está sendo feito no estado do Piauí para resolver essa chaga brasileira? Olha, o Piauí tem feito um trabalho que nos coloca no indicador de homicídios, aí voltando a falar do indicador, como é que você mede violência? Principalmente os indicadores de violência, né? Então não é só a presença do policial na rua, não é só aquele investimento, às vezes, pirotécnico em tecnologia, isso pode até mexer na sensação da segurança, mas a avaliação da segurança são os indicadores. Então, o Piauí tem o menor indicador de homicídios do norte e nordeste do Brasil, mas ainda é alto em relação ao padrão da ONU, que recomenda no máximo 10 homicídios por cada 100 mil habitantes. Nós estamos chegando ali na casa dos 19, dependendo se é MVI, se é CLVI, se é homicídio doloso, tem também várias discussões técnicas sobre o melhor indicador. Você fica ali na casa de 17 a 20. Então, claro que é um indicador bom para a região Nordeste e Norte, mas ainda é ruim quando eu comparo com o ideal. E outro ponto importante é as mortes a esclarecer. Há estados que as mortes a esclarecer são maiores do que os homicídios, ou seja, os dados não estão confiáveis. Então eu tenho que padronizar isso para poder comparar. Então o Piauí reduziu 2 anos seguidos em 10% o indicador de homicídios. Eu considero uma vitória da nossa gestão. Claro que queremos mais 10% esse ano de queda, mais 10% no próximo ano, para a gente perseguir esse ideal de 10 por 100 mil. Isso em homicídios. Mas na parte de roubo e furto, nós temos tido um sucesso maior. Na roubo e furto celular, que é o principal roubo e furto que acontece, nós reduzimos mais de 40%, porque apostamos em 2 palavrinhas-chave para a política de segurança pública: inteligência e integração. Então, esse caso celular é interessante, porque ele virou um case nacional, foi colocado como protocolo nacional pelo Ministério da Justiça, e já mais de 20 estados hoje usam essa, digamos assim, essa tecnologia do Piauí, que foi basicamente você pegar toda a relação de boletins de ocorrência com os dados dos celulares roubados, tratar esses dados, encaminhar para o judiciário, para que o judiciário obrigasse as operadoras de telefonia a informar se aqueles celulares estavam sendo usados por alguma linha telefônica dessas operadoras. Com esse dado devolvido, notificação em massa para essas linhas telefônicas, dizendo que o celular tem que ser devolvido porque é fruto de algum roubo e, portanto, a pessoa para não responder um processo penal ou uma investigação policial, teria que devolver. 60% devolveram. Da base de dados de 22 mil celulares roubados, a gente conseguiu devolver 10 mil, devolver ao dono que tinha perdido o celular, tinha sido roubado há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então, isso quer dizer o quê? Inteligência, um processo de inovação interno que contou com startups, com academia e com servidores da própria Polícia Militar e Polícia Civil que são vocacionados para a área de TI, com a integração com o Poder Judiciário, que lá no Piauí tem acontecido e por isso que a gente também tem tido sucesso na política de segurança pública. Então eu diria que o principal a se fazer é investir em tecnologia, inteligência e na integração das forças de segurança. Claro que aumento de efetivo, aumento da infraestrutura, tudo isso ajuda, mas o mais importante são esses 2 elementos na política de segurança pública. E está aí o resultado nessa história do furto de celular que você bem mencionou. Foi realmente estamos tentando fazer algo semelhante em veículos, que é o outro ponto, muito relevante. E também temos uma preocupação especial na violência contra a mulher. Os feminicídios foi o único indicador que aumentou. E o que a gente tem feito, claro, é tentado cada vez mais que as mulheres vítimas de violência façam a denúncia tempestivamente, porque a maior, quase 100% dos casos, não havia nenhuma denúncia prévia. Então, o Estado tinha mais dificuldade, tem mais dificuldade de atuar, porque exatamente não tem o dado. Então, encorajar as mulheres a fazer a denúncia ao menor sinal para poder haver o monitoramento e aumentar a possibilidade de evitar
um crime, até o caso do feminicídio, que é o mais grave, que a gente busca evitar. Governador, agora o senhor já é líder do consórcio lá dos governadores do Nordeste, né? Como você vê a força da atuação regional, essa situação de bloco dos governos de uma região para, não só para aumentar essa descentralização e autonomia regional, porque são realidades muito distintas, como também para investimento em infraestrutura, que muitas vezes perpassa esses estados e é preciso ter, vamos dizer, escala maior. Como é que o senhor vê essas duas questões da descentralização do poder e coordenação e investimento em obras-chave, por exemplo, em infraestrutura? Olha, eu acho muito importante a figura dos consórcios interestaduais. O Nordeste foi o primeiro a concebê-lo lá em 2019 e as outras regiões depois seguiram o exemplo. E eu acredito que foi uma das experiências federativas mais bem-sucedidas da história do Brasil. Porque, como você disse, as realidades são bem distintas. E nós vivemos numa federação que se organiza através de estados e municípios e que tem representatividade lá em Brasília, onde as decisões do país são tomadas, seja pelo Congresso Nacional, seja pelos tribunais superiores, seja pelos ministérios do governo federal. Então, a gente atuar de maneira coordenada para defender os interesses da região, para colocar luz exatamente naquilo que é intrínseco, naquilo que é diferente, naquilo que é especial da nossa região para esse debate nacional. E também a cooperação entre os estados, para que a curva de aprendizagem de um em relação ao outro seja menor, seja mais rápida, e a gente possa copiar uma política pública que deu certo em algum lugar, é fundamental a constituição do consórcio. Então, são essas duas grandes missões e que corroboram o que você falou, né? Vai ajudar a trazer mais projetos de infraestrutura, vai ajudar a desenvolver, por exemplo, o turismo. Tem sentido o Caribe ter 10 vezes mais turistas internacionais do que o Nordeste e do que até o Brasil? Nós temos um potencial natural muito semelhante. Então, exemplos de políticas públicas que, tratando-a regionalmente e com a força política dos 9 governadores, das 9 bancadas federais, dos prefeitos da região, você consegue emplacar algumas agendas fundamentais, seja para defender os interesses da região. No caso do Nordeste, a desigualdade regional é a grande pauta, porque não tem sentido o Nordeste ter 27% da população e há 50 anos não ultrapassar 14% do PIB. Então tem algo que precisa ser visto. É o crédito que está muito concentrado em outras regiões, é uma bandeira que eu tenho levantado nas discussões nacionais, né? Se por um lado os programas sociais beneficiam proporcionalmente mais o Nordeste, por outro, o crédito concentrado das outras regiões, principalmente Sudeste, Sul e Centro-Oeste, diminui o potencial de crescimento do PIB do Nordeste. Então, será que não deveríamos fazer algo para direcionar mais crédito produtivo para o Nordeste? Como acontece, por exemplo, o Banco do Nordeste faz isso olhando para os 9 estados da região. Então, por que não as instituições financeiras nacionais também terem esse olhar regional? Então, a gente tem que combater as desigualdades regionais. Então, o consórcio ajuda na defesa desse interesse da região e nos ajuda também nessa cooperação entre os estados para copiar melhores políticas públicas entre nós. Mas esse crédito e investimento vai cada vez mais fluir, ao meu ver, para outras regiões do Brasil, como o Nordeste, conforme governadores como você consegue apostar nas reais vocações do Estado, trazer a tal da segurança jurídica, mostrar seriedade nesses investimentos. E é o que está acontecendo, né? Nós pegamos o oeste da Bahia, que teve um crescimento extraordinário ali com o agronegócio, agora essa fronteira agrícola entrando no Piauí e também no Maranhão. Tal. Então, sim, tudo isso pode, né, mexer. As energias renováveis, outra fonte importante, né, de investimento na região. Então, me parece que essa descentralização do investimento vai acontecer quanto mais segurança tiver nessa... Sim, isso é um fator importante, mas há decisões que são decisões políticas. Então, por exemplo, o Nordeste tem excedente de energia. Quando há uma decisão política de levar esse excedente para o Sudeste, onde há o consumo, o que é uma decisão racional, obviamente, eu, de certa forma, tomei uma decisão de fazer um investimento público, porque isso vai para a tarifa de energia, esses investimentos, desses leilões, e tem um ganho também para o Sudeste. Se agora eu quero usar esse excedente no próprio Nordeste, tem que haver uma decisão política
de priorizar esses investimentos. Então é por isso que a gente não pode se desligar desta agenda também de disputa federativa. Então veja a reforma tributária, importante para todos, mas houve muita disputa federativa na discussão dela. Então todos concordam que tem que simplificar o modelo tributário, que é o pior do mundo, é o do Brasil. Na hora de desfazer esses nós, esse manicômio tributário, há interesses de cada região, de cada setor econômico, então vira uma disputa política também. E não é só uma disputa técnica. E olha que é uma área extremamente árida, que poucas pessoas entendem da parte tributária. Mas só para licitar que tem que haver a disputa política. Então o consórcio ter também esse papel de colocar sempre a pauta do Nordeste também de forma muito clara nesses momentos de decisão, seja no Congresso, seja no Judiciário, seja nos ministérios, na hora de escrever uma portaria, escrever um decreto, tudo isso a gente tem que estar observando para não haver uma ampliação das desigualdades regionais. É claro, fazer o nosso dever de casa, ter melhor capital humano, ter governos cada vez com mais credibilidade para atrair o investimento, ter essa sinergia do poder público com o setor privado, né, para exatamente demonstrar que temos um bom ambiente de negócios. Então, temos que fazer o dever de casa, mas também temos que fazer muitas vezes a disputa política para não sermos prejudicados em decisões que podem terminar desfavorecendo o Nordeste.